pessoal, tudo bem aí com vocês? Vamos agora a mais uma etapa de estudo da produção do biodiesel. Bom, já falamos do fluxograma, falamos das reações envolvidas no processo e estamos caminhando para o nosso projeto, para o nosso produto aí desse estudo, que é a montagem de um laboratório, né? Bom, para montar um laboratório eu preciso saber o que eu vou fazer nesse laboratório, não é? Quais são as análises químicas, quais são os procedimentos que nós teremos que fazer para que a gente projete materiais, né? Materiais, projeto de instalação, equipamentos, vidrarias, reagentes, utensílios em geral, né? Então eu preciso saber, eu preciso ter um rol, uma lista de análises que devem ser feitas ali. Mesma coisa, eu vou fazer um bolo. Para fazer um bolo eu preciso de uma assadeira, eu preciso de um fogão, eu preciso de uma bancada, uma mesa na pia para apoiar as coisas. Aí vem os reagentes, né? Farinha de trigo, açúcar, leite, ovos, margarina. Se for um bolo de chocolate, se for um bolo de laranja, enfim, coisas, né? Fermento. Aí antes de fazer eu tenho que ter. Mesma coisa, vamos montar uma indústria de produção de biodiesel. Se essa indústria for de larga escala, ela tem que ter controle. Eu posso até ter pequenas indústrias que levam suas amostras para serem analisadas em outros laboratórios. Mas se é uma indústria grande, né, de larga produção industrial, esse controle vai ser na própria indústria, né? Então eu selecionei aqui para vocês alguns controles de análise química do biodiesel. Não tem só isso, tem até mais, tá? Mas eu selecionei alguns para nós termos ideia do que eles significam e para que seja possível trabalhar com cada um deles, o que nós precisamos, tá? Logicamente, para cada uma dessas análises existem normas, que é só você consultar norma tal, aí ele vai mostrar para você o procedimento, tá? Eu vou falar para vocês mais ou menos, mas existem normas para análise de óleo diesel, normas para análise, sei lá, de leite, normas para análise de água, tá bom? Bom, esse laboratório é um laboratório físico-químico, ou seja, um laboratório que vai analisar, vai fazer algumas análises físicas e vai fazer algumas análises químicas. Normalmente, quando você recebe uma amostra, você começa com a análise física, tá? Então, aí depois, ou você faz o quê? Um quarteamento, uma separação, uma divisão, onde uma parte dessa amostra vai para análise física, aí alguém no laboratório, por exemplo, é responsável pela análise física e o outro grupo vai trabalhar com a parte química, tá certo? Que seria o mais viável em relação a tempo, né? A racionalização do tempo. Dividir essa amostra e a mesma amostra ser encaminhada para diversos departamentos dentro do laboratório, tá? Bom, o que a gente começa? Por exemplo, eu posso, nessa indústria de produção de diesel, eu posso analisar a matéria-prima, né, o éster, o óleo usado, óleo vegetal, óleo animal, que vai ser o reagente. Eu posso analisar o álcool, etílico ou metílico, que eu vou usar. Então, na verdade, não é poder, é dever. Então, eu devo analisar a matéria-prima inicial para ver se ela está de acordo com o que eu preciso, tá? Eu devo analisar o produto enquanto ele está sendo elaborado, tirar amostras do reator, para saber como é que vai indo o processo, e devo analisar o produto acabado, porque não é legal só você analisar o produto acabado, porque de repente aconteceu alguma coisa errada no caminho, e aí, uma vez produzido, já era, né? Então, é o antes, o durante e o depois, o controle de qualidade, tá? E entre os itens que eu posso analisar da matéria-prima, do produto sendo produzido e do produto acabado, eu listei alguns aqui para vocês. Primeiro deles, aspecto. Aspecto do quê? Do biodiesel. Assim como eu posso falar também do aspecto do álcool que eu vou usar e do aspecto do óleo que eu vou usar como matéria-prima. Por exemplo, esse óleo, se for usado, um óleo de fritura, ele vai ter resíduos. Então eu já vou relatar lá, resíduos em grande quantidade, pequena, média, óleo escurecido ou óleo mais claro, com depósito de material, então eu vou relatar lá. Para que seja feito antes da vazão dele no reator, filtração, limpeza desse óleo que tem resíduos, né? O álcool, tanto o álcool etílico quanto o metílico, eles têm que ter aspecto o quê? Incolor, límpido, né? E o biodiesel também, terminei de fazer, tem que ser um óleo límpido, sem resíduos.
Se tiver resíduo, aconteceu alguma coisa errada. Por isso, esse processo precisa ser feito de tempos em tempos. Aspecto antes, durante e depois, tá? Outra coisa que eu coloquei ali para vocês, densidade. A densidade, repito, pode ser também um processo feito no álcool, tá? Porque assim, eu compro álcool. Aí eu preciso saber se o álcool que eu estou comprando tá legal. Um dos itens que eu posso analisar para ver se eu tenho uma amostra esperada é a determinação da densidade do álcool. Eu não diria fazer a densidade do óleo recebido, do óleo vegetal, porque normalmente numa indústria de biodiesel que faz reciclagem, nós teremos misturas de. Então vai ficar meio indefinido falar de densidade numa mistura que eu não sei exatamente de quais óleos eu tenho ali, tá? Mas a densidade cabe muito bem ao produto final, a densidade do biodiesel, que tem que estar entre 0,89 a 9 gramas por ml. Como é que se faz densidade de um líquido? Eu posso usar o densímetro, que é um instrumento rápido de medição imediata, mas de precisão média. E eu posso usar outros métodos, por exemplo, o uso de piquinômetro, de instrumentos de medida mais delicados, mais precisos, tá? Normalmente, para uma medição imediata, vai o densímetro. Quando eu quero um processo mais elaborado, com várias amostragens, aí eu vou trabalhar com a parte mais de, por exemplo, um piquinômetro, tá bom? Outra coisa que eu posso analisar aí do meu produto acabado, tá? A viscosidade. O que é viscosidade? É a resistência ao escoamento. Por exemplo, eu falo assim para vocês, olha, eu tenho uma pipeta cheia de água, uma pipeta graduada cheia de água e uma pipeta graduada cheia de óleo, tá? Aí eu falo assim para vocês, ó, duas pessoas estão lá, assim, cada uma das pessoas tem lá pipetas cheias, com uma perinha lá, segurando água e óleo. Aí eu falo, agora ambas, libere o escoamento e alguém cronometra o tempo de escoamento para cada um desses líquidos. Logicamente que a água escoa mais rápido e o óleo demora mais para escoar. Por quê? Porque o óleo é mais viscoso. E essa viscosidade é necessária num óleo, como combustível, num lubrificante. Só que ela não pode ser demasiadamente alta, porque senão vai agarrar, vamos dizer assim, esse fluido no motor do carro. Então a viscosidade, ela tem uma medida exata para que o óleo, quando aquecido, seja fluido na medida certa. A viscosidade, vocês vão ver num filminho que eu separei, tem um aparelhinho onde você registra ali uma quantidade X de óleo e aí você registra quanto está sendo escoado por um intervalo de tempo. Diz aqui a norma que para a viscosidade, ó, a gente analisa o óleo a 40 graus Celsius e essa viscosidade fica de 3,5 a 5 milímetros quadrados por segundo. Esse é o escoamento do óleo que deve ser registrado, que deve ser o ideal, tá? Porque se ele for menor, ele está muito fluido. Se ele for maior, está muito viscoso, aí ele vai, entre aspas, agarrar, ele não vai ter a fluidez que precisa para ter movimento na máquina, tá bom? Outro item aqui, ó, ponto de fulgor. Esse ponto de fulgor é mais uma medição, na verdade, de segurança. Existe o ponto de combustão e o ponto de fulgor. Ponto de fulgor é um registro que fala o seguinte, em que temperatura o gás desse material inflama. Então você vai ver também, eu também separei um filminho, eles analisam o seguinte, eles aquecem o óleo e aí eles ficam como se fosse, vamos imaginar assim, não é, tá? Como se fosse um palito de fósforo aceso, é um ponteiro, tá? Que fica com uma chaminha acesa assim acima do óleo sendo aquecido. De repente aquela chama se inflama, aumenta. Significa o quê? Que o gás que saiu dali está numa temperatura tal que chegada aquela quantidade de energia, ele entra em combustão, ele pega fogo. Que é o que, por exemplo, a gente vê às vezes nos postos de gasolina que fala assim, quando você tiver com o seu carro parado, não fume. Por quê? Porque ali tem vapores dos combustíveis, gasolina, etanol, etc. E de repente, se o ambiente estiver muito aquecido, você pode chegar no ponto de fulgor, ou seja, aquela faísca gerar a combustão, que não acontece com frequência porque os postos de gasolina são abertos, né? Mas no motor de carro a gente tem que ter uma prevenção, ou seja, tem que ter um limite para que aquele gás suporte calor e não entre em combustão.
No caso aqui, o ponto de fulgor do óleo é de 170 graus Celsius, do óleo do biodiesel, tá? Do óleo transesterificado. Aí depois eles fazem também uma análise de contaminação total, que não pode ser muito grande. Cada quilo de óleo diesel tem que ter no máximo 24 miligramas de contaminantes gerais. Como é que a gente analisa esses 24 miligramas? Analisa-se um monte de coisas e aí, somadas essas impurezas, elas não podem ultrapassar 24 miligramas por quilo de biodiesel. Tá? Então, são resíduos sólidos que não são bem-vindos, porque se eu tiver muito resíduo, o que vai acontecer? Esses resíduos vão entupir a máquina, vão entrar como um contaminante, deteriorando o motor do veículo, tá bom? Depois aqui, ó, análise de cinzas. Cinzas eu também separei um filminho para vocês verem. As cinzas, aliás, é um método de análise que você vai usar bastante também em alimentos. O que é determinar cinzas? Por exemplo, vamos pensar no alimento, no leite, tá? Quando eu faço cinzas do leite, ao final, o resíduo, o resultado das cinzas representa para mim, no leite, qual a porcentagem, qual a massa de minerais. Cinzas é o seguinte, você aquece o material, evapora toda a massa líquida, aí depois você calcina, eleva a temperaturas superiores a 550 graus Celsius. Nessa temperatura, normalmente a gente trabalha em mufla, né, que é aquele forninho que atinge temperaturas altas. Nessa temperatura sobram apenas os metais, a matéria orgânica é evaporada, tá? E as cinzas aqui no biodiesel estão em torno de 0,02% do material. Também não é bem-vinda a presença dessas substâncias, porque todos os sólidos, primeiro, não são combustíveis, né? Não é o combustível que se deseja, e vão atrapalhar a fluidez do óleo no motor, tá bom? Aí depois, gente, ó, teor de fósforo. O fósforo é o seguinte, os fosfolipídios são substâncias presentes no éster, nos óleos e gorduras, que na verdade, se sobrar muito, é que não ocorreu bem a transesterificação. Então, quando eu encontro uma massa muito grande, significa o seguinte, que eu deixei ali no meio óleo vegetal que não foi transesterificado, porque quando ele é transesterificado, diminui esses resíduos, ele vai se transformar num éster maior que vai ter menos fosfolipídios. Esses fosfolipídios, eles são retirados na lavagem do diesel, porque no final, quando termina de fazer do biodiesel, quando termina de fazer o biodiesel, se lava para tirar glicerina, para tirar resíduos. Se a lavagem não foi bem feita, permanece fosfolipídios. Aí a gente vai verificar isso, que não pode ser maior por quilo de biodiesel, não pode ter mais do que 10 miligramas de fósforo. O fósforo, o enxofre, o cálcio e o magnésio, como são traços, pequeníssimas quantidades, pode-se fazer análise por espectrofotometria. Tá? Espectrofotometria de absorção atômica, de película, normalmente assim, quando são quantidades muito pequenas, por espectrofotometria. Aí você verifica quanto tem, depois você, no final, depois que você descobrir todos esses resíduos, você fala, olha, retirados os resíduos que são de tantos por cento, o resto é biodiesel, tá? Presença de enxofre, se eu tiver muito enxofre nesse diesel, mas hoje eu tô com diesel na cabeça, no biodiesel, significa que eu tenho muita acidez. E essa quantidade excessiva de ácido, um biodiesel extremamente ácido, ele pode gerar corrosão no motor. Então não é legal, não pode ultrapassar também 10 miligramas por quilo. Cálcio e magnésio presentes lá na estrutura do vegetal, da estrutura do óleo, não superior também por quilo a 5 miligramas, tá? Não pode também ter glicerina. A glicerina é subproduto, você lembra disso? Quando a gente faz a transesterificação, a gente usa um óleo vegetal, ou animal, ou residual, né, de misturas. Aí eu misturo um álcool com um catalisador, que pode ser uma base ou um ácido. Normalmente o ácido a gente corre menos risco, porque na base, se você exagerar na quantidade de base, você pode produzir sabão lá na frente, né? E a gente não quer produzir sabão, a gente quer produzir biodiesel. Então eu uso lá um óleo mais um álcool com um catalisador. No final, o que eu vou produzir? A transesterificação, que seria a produção do éster
e a produção de um poliálcool, de uma glicerina. Essa glicerina, depois que está lá junto, a gente decanta, a gente centrifuga, a gente lava para ela sair do biodiesel. Então ela não pode estar presente. Na quantidade máxima aceitável, 0,02%, porque senão você está vendendo um combustível que não é exatamente com o poder energético esperado, porque tem glicerina lá no meio. A glicerina é retirada, purificada e desviada para outros processos, que por sinal tem um valor agregado bem alto, que eu já falei isso para vocês, tá? Resíduos de álcoois, tanto de metanol quanto de etanol, esse álcool, essa glicerina, eles são retirados por centrifugação, por lavagem, até por destilação, resíduo de álcool, que depois eles podem reaproveitar. Então não pode ter álcool também, tudo bem que o álcool sempre entra em excesso, tá? Mas o álcool, se tiver presente lá, vai acontecer alguma coisa, o que vai acontecer é diminui o poder energético do biodiesel. Que quem que vai trabalhar com biodiesel? Máquinas pesadas, que o álcool não tem essa quantidade, esse poder de energia para movimentar uma máquina pesada. Então, não superiores a 0,2%. E eu tenho que ter, para ter um biodiesel legal, para que eu consiga vender, entrar no mercado e competir no mercado, falar, olha, o meu é bom, ele tem que oferecer no mínimo 96,5% de ésteres, ou seja, retiradas todas as impurezas, tá? Retiradas todas as impurezas, aí o que eu ofereço? Eu ofereço um biodiesel de 96,5% de pureza, tá? Assim como, por exemplo, o etanol anidro é 99,7% de pureza, tá bom? A gasolina, por exemplo, esses dias agora eles estão falando, não sei se vocês acompanharam nos meios de comunicação, que eles estão aumentando a octanagem, ou seja, colocando por litro mais octanos, menos outros materiais. Teoricamente, quanto mais octanos tem a gasolina, maior o poder energético. Então, por litro, ele vai liberar mais energia, meu carro vai rodar um pouco mais. Aqui é a mesma coisa, se eu tiver um biodiesel e eu oferecer 85% de pureza, essa máquina vai até rodar, mas o rendimento do processo é baixo, tá? E uma coisa que eu esqueci de mostrar aqui, que se faz também, que eu pulei, né? Corrosividade ao cobre. É um testezinho que você pega uma plaquinha de cobre, tá? Faz um polimento nela, tira aquele como se fosse um vernizinho que tem na plaquinha de cobre e coloca ela, pega o biodiesel, mantém ele a 50 graus, em aquecimento a 50 graus e deixa essa plaquinha mergulhada por 3 horas. Passado esse tempo, você vai verificar o aspecto da placa. Se houve uma corrosão importante, existe padrão lá nas normas de procedimento, padrões colorimétricos, para você verificar qual foi a mudança da cor dessas placas de cobre. Se ela for muito importante, se ocorreu esverdeamento muito grande, significa um poder de corrosão muito alto, ou seja, o óleo está muito ácido, tem muito enxofre. E aí, o que isso vai acontecer? Isso vai fazer com que no motor ele gere corrosão no motor, o que não é legal, né? Então, o combustível ele não pode gerar corrosão. Se acontecer isso, tem alguma coisa errada. Então, esse teste de corrosividade ao cobre também é bastante importante, tá? Então, gente, relatei aqui algumas análises. Aí nós vamos, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês uns filminhos com algumas análises dessas sendo feitas, que seria legal a gente fazer na escola, mas ainda não faremos, né? Com algumas análises dessas sendo feitas, e aí nós vamos começar a pensar, bom, já que temos que fazer tudo isso, como será o nosso laboratório, tá? Quantas pessoas, quantas bancadas, quantos armários, quais os reagentes, quais as vidrarias, quais os equipamentos. Vocês perceberam que eu falei aqui de espectrofotômetro, eu falei aqui de alguns equipamentos que nós teremos que ter, né? Tem alguns até que agora eu não me lembro muito bem, que usava cromatografia, mas acho que eu não relacionei aqui não. Por exemplo, compostos orgânicos, por exemplo, na hora de determinar álcoois, né, glicerinas, os poliálcoois, eu posso usar cromatografia, que é um outro aparelho que serve bem para analisar matéria orgânica, fósforo, cálcio, magnésio, enxofre, eu posso usar a espectrofotometria. Agora, para os orgânicos, a cromatografia. Que eu não vou falar muita coisa de cromatografia, de espectrofotometria, porque vocês terão uma disciplina chamada Química Instrumental,
junto com metrologia. E aí vocês vão aprender detalhes desses equipamentos. Mas pelo menos quando você aprender, eu já ouvi falar, sei da diferença entre eles, já sei que eles existem na fábrica de tais produtos, tá? Porque é legal que você tenha pelo menos uma ideia, né, da necessidade. Então, serão vários equipamentos, instrumentos, vidrarias, que depois a gente vai relacionar, tá bom, gente? Então é isso. É um trabalhão numa indústria dessa, análises bem interessantes, né, bem distintas, cada uma delas com o objetivo abordando um aspecto, para que no final você mostre o quê? Analisamos tudo, está tudo certinho, ou analisamos, tem coisa errada, ou seja, precisa melhorar a produção. O laboratório é um local onde acerta a produção, onde desenvolve o produto, onde consegue garantir qualidade. É isso que a gente vai trabalhar nas próximas aulas, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês, até a próxima. Tchau, tchau.